Você já percebeu que em algumas famílias, certos comportamentos parecem atravessar gerações? Pessoas diferentes, vivendo em épocas diferentes, acabam repetindo dificuldades muito parecidas. Relacionamentos que sempre terminam do mesmo modo. Dinheiro que entra, mas nunca permanece. Projetos abandonados quando começam a crescer. Medo de se destacar. Culpa quando a vida começa a melhorar. E até frases que se repetem como se fossem regras inevitáveis. Na nossa família ninguém teve sorte. Dinheiro sempre foi difícil para nós. A gente precisa se contentar com o que tem. Quem cresce demais acaba ficando sozinho. É melhor não chamar atenção. Talvez você nunca tenha concordado conscientemente com essas ideias. Mesmo assim, pode estar vivendo de acordo com elas. Isso acontece porque não aprendemos apenas com aquilo que nossa família nos ensina por palavras. Também aprendemos observando comportamentos, emoções, silêncios, medos, conflitos e limites. Pouco a pouco, construímos uma ideia do que é permitido, seguro ou possível para alguém como nós. E quando tentamos ultrapassar essa fronteira, pode surgir uma sensação estranha. Culpa. Medo. Desconforto. A impressão de que estamos deixando alguém para trás. Neste vídeo, você vai entender como essas lealdades invisíveis podem influenciar suas escolhas, porque algumas pessoas sentem medo de superar aqueles que amam, e como é possível honrar sua história sem continuar reproduzindo as limitações que fizeram parte dela. Porque respeitar suas raízes não significa permanecer preso ao mesmo lugar. Uma lealdade invisível é um compromisso emocional que você pode carregar sem perceber. Não é necessariamente uma promessa feita em voz alta. Ninguém precisa ter dito: você não pode prosperar mais do que nós. Mesmo assim, essa mensagem pode ter sido aprendida através do ambiente. Imagine uma criança que cresce ouvindo que pessoas ricas são desonestas. Ou que quem se dedica demais ao trabalho abandona a família. Ou que pessoas ambiciosas se tornam arrogantes. Ou que tentar algo novo é arriscado demais. Essa criança pode crescer, estudar, desenvolver habilidades e desejar uma vida diferente. Mas quando começa a avançar, algo dentro dela pode gerar resistência. Porque prosperar não significa apenas ganhar mais dinheiro ou conquistar uma oportunidade. Para sua estrutura emocional, prosperar pode parecer tornar-se aquilo que sua família criticava. Pode parecer afastar-se das pessoas que ama. Pode parecer perder sua identidade. É assim que uma crença familiar pode continuar influenciando decisões mesmo depois que você já se tornou adulto. A mente consciente diz: eu quero crescer, mas uma parte emocional pergunta: se eu crescer, ainda continuarei pertencendo? Essa é a força das lealdades invisíveis. Elas não aparecem como ordens diretas. Aparecem como desconforto diante da possibilidade de viver uma realidade diferente. Talvez você pense que todo mundo deseja superar suas dificuldades e alcançar uma vida melhor. Mas emocionalmente isso pode ser mais complicado. Superar pessoas próximas pode despertar sentimentos contraditórios. De um lado existe orgulho. Do outro existe culpa. A pessoa consegue uma oportunidade profissional, mas sente vergonha de falar sobre ela. Começa a ganhar mais, mas esconde suas conquistas. Constrói um relacionamento mais saudável, mas sente que não pode demonstrar felicidade diante de familiares que sofreram emocionalmente. Começa a estabelecer limites, mas se pergunta se está ficando egoísta. Esses sentimentos podem aparecer porque o crescimento altera relações. Quando você muda, seu lugar dentro do grupo também muda. Talvez você deixe de aceitar certas conversas. Talvez pare de participar de comportamentos que antes eram comuns. Talvez comece a questionar crenças consideradas normais. Talvez precise dizer não onde antes dizia sim.
E isso pode gerar o medo de não ser mais reconhecido como parte daquele grupo. Por isso, algumas pessoas começam a reduzir a própria luz. Diminuem suas conquistas. Evitam oportunidades. Desistem antes de alcançar um novo nível. Ou criam problemas justamente quando tudo começa a dar certo. Não porque desejem fracassar, mas porque em algum nível o fracasso preserva o pertencimento. Se todos permanecem na mesma situação, ninguém se sente abandonado. O problema é que essa tentativa de continuar pertencendo pode custar sua evolução. A culpa por prosperar pode surgir de várias maneiras. Às vezes, ela aparece quando alguém conquista algo que seus pais nunca puderam ter. A pessoa olha para a própria vida e pensa: por que eu mereço isso se eles sofreram tanto? Em outros casos, existe a sensação de que melhorar de vida é uma espécie de crítica à origem. Como se escolher um caminho diferente significasse dizer que tudo que a família fez estava errado. Também pode surgir o medo de despertar inveja, cobrança ou afastamento. A pessoa imagina que ao crescer passará a ser vista apenas como alguém que pode resolver problemas, emprestar dinheiro ou assumir responsabilidades. Então ela aprende a não crescer demais. É importante compreender uma coisa: essa culpa nem sempre é racional. Você pode saber que sua família ficaria feliz com suas conquistas e mesmo assim sentir desconforto. Porque emoções antigas não funcionam apenas com argumentos lógicos. Elas são formadas por experiências, interpretações e associações construídas ao longo da vida. A culpa também pode aparecer quando você percebe que teve oportunidades que outras pessoas próximas não tiveram. Mas diminuir sua própria vida não corrige a dificuldade de ninguém. Fracassar por lealdade não cura o sofrimento do passado. Permanecer limitado não devolve oportunidades àqueles que não puderam aproveitá-las. Em muitos casos, a maneira mais profunda de honrar os esforços de quem veio antes é utilizar as possibilidades que eles ajudaram a construir. A família é nossa primeira escola de comportamento. Antes de compreender teorias sobre dinheiro, amor, trabalho ou autoestima, nós observamos como as pessoas ao nosso redor lidavam com essas áreas. Aprendemos o que acontece quando existe conflito. Aprendemos se sentimentos podem ser demonstrados. Aprendemos se dinheiro é administrado ou temido. Aprendemos se descansar é permitido ou considerado preguiça. Aprendemos se pedir ajuda é sinal de maturidade ou fraqueza. Aprendemos se o amor vem acompanhado de respeito, cobrança, silêncio ou sacrifício. Esses modelos se tornam referências internas. Mesmo quando dizemos que faremos tudo diferente, podemos acabar repetindo a mesma estrutura com outra aparência. Alguém que cresceu em um ambiente de controle pode rejeitar pessoas controladoras, mas continuar entrando em relações nas quais precisa justificar cada decisão. Alguém que viu os pais enfrentando constante desorganização financeira pode prometer que será diferente, mas repetir compras impulsivas, dívidas ou medo de olhar para as próprias contas. Alguém que aprendeu que trabalhar significa sofrer pode desconfiar de oportunidades mais leves, como se algo só tivesse valor quando exige sacrifício extremo. A repetição nem sempre acontece porque concordamos com o modelo. Muitas vezes ela acontece porque esse foi o modelo que aprendemos a reconhecer como normal. O cérebro tende a considerar familiar aquilo que viu muitas vezes. E familiar não significa necessariamente saudável. Significa apenas conhecido. Ao falar de padrões familiares, existe um cuidado muito importante. Reconhecer influências não significa culpar sua família por tudo. Seus familiares também foram formados por experiências, dificuldades e modelos anteriores. Muitas pessoas transmitiram medos porque acreditavam estar protegendo quem amavam. Um pai que dizia não arrisque talvez tivesse vivido perdas dolorosas. Uma mãe que ensinava a se contentar com pouco talvez estivesse tentando evitar frustrações.
Uma família que criticava pessoas bem-sucedidas talvez estivesse tentando explicar a própria sensação de injustiça. Compreender isso ajuda a sair de dois extremos. O primeiro extremo é negar qualquer influência e acreditar que todas as escolhas são completamente isoladas. O segundo é transformar a história familiar em desculpa permanente para não mudar. Sua origem influencia você, mas não precisa determinar seu destino. Existe uma diferença entre explicar um comportamento e justificar sua continuação. Você pode compreender por que aprendeu determinado padrão e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de construir uma resposta diferente. Essa é uma posição mais madura. Não é necessário acusar ninguém. Também não é necessário permanecer preso ao que recebeu. Você pode reconhecer: isso fez parte da minha formação, mas não precisa continuar orientando todas as minhas escolhas. Muitas pessoas confundem honra com repetição. Acreditam que respeitar os pais significa viver como eles viveram. Que amar a família significa concordar com todas as suas crenças. Que manter vínculos exige permanecer no mesmo nível emocional, financeiro ou profissional. Mas você pode honrar sua origem de outra maneira. Pode reconhecer os esforços realizados. Pode compreender as limitações que existiam. Pode agradecer aquilo que recebeu. Pode preservar valores importantes. E ainda assim, escolher caminhos diferentes. Honrar sua origem pode significar levar adiante a força da família, sem carregar todos os seus medos. Pode significar utilizar a coragem dos seus antepassados para enfrentar desafios que eles não tiveram condições de enfrentar. Pode significar interromper ciclos que causaram sofrimento. Talvez sua família tenha ensinado perseverança, mas também medo de mudar. Você pode preservar a perseverança e abandonar o medo. Talvez tenha ensinado união, mas também dificuldade para estabelecer limites. Você pode preservar a união e aprender a dizer não. Talvez tenha ensinado humildade, mas confundido humildade com invisibilidade. Você pode continuar humilde sem diminuir seu valor. Crescer não precisa ser uma rejeição à sua história. Pode ser a continuação mais consciente dela. Como perceber se você está vivendo uma lealdade invisível? Existem alguns sinais que merecem atenção. O primeiro é sentir culpa quando algo começa a dar certo. Você conquista, mas não consegue aproveitar. Logo começa a pensar nos problemas dos outros ou sente necessidade de diminuir a importância da conquista. O segundo é abandonar projetos perto de um avanço importante. Você se prepara, trabalha, aproxima-se do resultado e de repente perde o ritmo, cria uma confusão ou encontra uma justificativa para parar. O terceiro é esconder crescimento e oportunidades. Você evita falar sobre planos porque teme julgamentos, críticas ou afastamento. O quarto é repetir frases familiares como se fossem verdades universais. Isso não é para gente como nós. Na nossa família ninguém consegue. É melhor não sonhar tão alto. O quinto é sentir que mudar significa trair alguém. Você começa a estabelecer limites, cuidar de si ou buscar uma vida diferente, mas se sente egoísta. Esses sinais não provam sozinhos que existe uma lealdade familiar atuando. Mas podem indicar que vale a pena investigar quais mensagens sobre pertencimento, sucesso e mudança você aprendeu. O objetivo não é procurar culpados. É ampliar sua consciência. Porque aquilo que permanece invisível costuma continuar comandando escolhas. Agora quero propor um exercício simples. Pegue papel e caneta ou faça uma anotação no celular. Complete estas 4 frases. Primeira. Na minha família, as pessoas costumavam dizer que pense nas frases mais repetidas sobre dinheiro, trabalho, relacionamentos, sucesso, estudo, risco e felicidade. Segunda. Quando alguém tentava fazer algo diferente, a reação era: havia incentivo? Crítica?
Ironia? Preocupação? Silêncio? Comparação? Terceira. Hoje, quando começo a crescer ou mudar, eu sinto culpa, medo, ansiedade, vergonha, necessidade de pedir aprovação, vontade de desistir. Quarta. O padrão que escolho preservar é... E o padrão que escolho interromper é... Essa última parte é fundamental. Você não precisa rejeitar toda a sua origem. Escolha aquilo que merece continuar. Talvez queira preservar a honestidade, o trabalho, a união ou a generosidade. Depois identifique o que precisa terminar. Talvez seja o medo de arriscar. A crença de que prosperidade é egoísmo. A dificuldade de expressar sentimentos. Ou a necessidade de diminuir a si mesmo para que outras pessoas se sintam confortáveis. Ao fazer esse exercício, você começa a separar amor de repetição. Pode continuar amando sua família sem continuar vivendo todos os seus padrões. Depois de identificar uma lealdade invisível, você precisa construir uma nova permissão interna. Não basta dizer: eu não quero mais repetir isso. É necessário definir o que fará no lugar. Comece com uma frase de transição. Por exemplo, posso amar minha família e construir uma vida diferente. Posso prosperar sem me tornar arrogante. Posso estabelecer limites sem abandonar ninguém. Posso reconhecer os sacrifícios do passado e aproveitar as oportunidades do presente. Posso pertencer sem diminuir meu potencial. Depois transforme essa frase em ação. Talvez a ação seja aceitar uma oportunidade sem pedir desculpas. Falar sobre uma conquista sem diminuí-la. Organizar sua vida financeira de forma diferente. Estabelecer um limite que sempre evitou. Investir em um projeto que representa um novo caminho. A nova permissão precisa ser vivida. Cada pequena ação coerente ensina ao seu cérebro que crescer não significa necessariamente perder amor ou pertencimento. Com o tempo, você deixa de pedir autorização emocional para continuar limitado. E começa a reconhecer que também pode pertencer à sua própria história. Lealdades invisíveis. O padrão familiar que pode estar limitando sua vida. Talvez parte das suas escolhas não tenha começado em você. Talvez alguns medos tenham sido aprendidos. Algumas frases tenham sido repetidas por gerações. Alguns limites tenham sido confundidos com segurança. E algumas renúncias tenham sido interpretadas como prova de amor. Mas reconhecer isso não significa acusar sua família. Significa compreender melhor a história que ajudou a formar você. Sua família pode ter lhe dado valores, força, resistência e experiências importantes. Também pode ter transmitido medos e limitações. Agora cabe a você decidir o que merece continuar e o que precisa terminar. Você não honra o sofrimento do passado criando mais sofrimento no presente. Não honra a falta permanecendo na falta. Não honra os sonhos que não puderam ser realizados abandonando os seus. Talvez a melhor forma de respeitar quem veio antes seja construir, com consciência, aquilo que antes não foi possível. Você pode amar suas raízes sem permanecer enterrado nelas. Pode preservar vínculos sem abandonar sua evolução. Pode crescer sem negar de onde veio. E pode escolher uma vida diferente sem transformar essa escolha em traição. No próximo vídeo da série, vamos falar sobre como muitas das suas decisões são tomadas antes mesmo que você perceba. Você vai entender como hábitos, ambientes e impulsos influenciam suas escolhas e como começar a construir uma arquitetura de decisão mais consciente. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários a palavra liberdade. E inscreva-se no canal ativamente para acompanhar a série Os Códigos Invisíveis da Autossabotagem. Porque compreender o padrão é o primeiro passo. Mas escolher o que continua é o começo da transformação.
Até o próximo vídeo da